Senador Aécio Neves e PSDB entram com ações no Supremo para suspender decisão da primeira turma que afastou o parlamentar do cargo. E você vai ver também. Procuradora-Geral da República entra com pedido no STF para que presidente Michel Temer seja ouvido em inquérito sobre decreto dos portos. Massacre do Carandiru completa 25 anos. Agentes penitenciários do Rio de Janeiro estão proibidos de fazer revista íntima vexatória nos visitantes dos presídios. STF concede habeas corpus a Roger Abdel Maci. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O PSDB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular a decisão da primeira turma que suspendeu o mandato do senador Aécio Neves. O próprio parlamentar entrou com um outro pedido na Suprema Corte. Aécio quer que os efeitos da decisão da primeira turma sejam suspensos até que o STF termine o outro julgamento marcado para o dia 11 de outubro, quando os ministros devem analisar se é preciso que o Senado e a Câmara referendem as medidas cautelares aplicadas contra parlamentares. A Constituição diz que isso deve ocorrer em caso de prisão, mas não faz menção a medidas cautelares. Já a segunda solicitação, do PSDB, pede a derrubada da decisão da primeira turma, que na semana passada suspendeu o mandato do senador e determinou o recolhimento domiciliar noturno. Também proibiu Aécio de manter contato com outros investigados e determinou que ele entregue o passaporte à Justiça. Segundo a maioria dos ministros da primeira turma, o senador usou o mandato para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Houve inequivocamente e documentadamente a solicitação de R$2 milhões. Está documentado a conversa com Andréa Neves a propósito desse dinheiro, em que se falava que em relação a ele se procederia da mesma forma com que se procedera na campanha de 2014 para mascarar o recebimento do dinheiro. Eu li, ninguém me contou. Houve o depósito do dinheiro e a tentativa de ocultação da sua origem. A cautela em referência à Operação Lava Jato foi fixada justamente em razão de provável ou suposta influência que o senador Aécio Neves poderia ou estaria a exercer sobre a operação. Tanto que a cautela foi fundamentada no ponto a partir de diálogos travados com o senador, nos quais o congressista falava, em tese, sobre a troca do ministro da Justiça, referia-se a projetos de lei obstativos à operação e criticava a condução dos inquéritos da Lava Jato. Isso tudo se resume num gesto de grandeza que o homem público deveria ter adotado. Já que ele não teve esse gesto de grandeza, nós vamos auxiliá-lo exatamente a que ele se porte tal como ele deveria se portar. Pedir, não só para sair da presidência do PSDB, pedir uma licença, sair do Senado Federal para poder comprovar à sociedade a sua ausência de toda e qualquer culpa nesse episódio. Hoje, pela manhã, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na saída da reunião, Eunício disse que, a princípio, está mantida para amanhã a votação no Senado, que vai analisar a medida cautelar imposta pelo STF contra o senador Aécio Neves. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Não foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, né? Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo, para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. Vamos aguardar com serenidade, nós estamos dialogando, acho que nós temos que ter esse espaço de diálogo, acho que ele é importante entre os poderes,
A presidente se colocou à disposição para qualquer tipo de novas conversas, se necessário forem, e assim como eu me coloquei à disposição também. O ministro Edson Fachin é o relator dos pedidos de Aécio Neves e do PSDB. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer seja ouvido em inquérito sobre o decreto dos portos. Repórter Ana Paula Ergang com as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O decreto aumentou de 25 para 35 anos o prazo dos contratos de concessão dos portos. O presidente Michel Temer responde a inquérito aqui no Supremo, acusado de ter recebido propina da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto assinado por ele. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede ao Supremo que ele seja ouvido e que sejam apresentados os documentos que comprovam as doações feitas pela Rodrimar às campanhas eleitorais de Temer em 2010 e 2014. Além disso, Raquel Dodge pede que o inquérito que corre aqui no Supremo seja concluído em até 60 dias. William. Obrigado, Ana Paula. O vice-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, julgou procedente uma ação para anular o processo de tombamento pelo estado do Rio de Janeiro de um hangar do aeroporto Santos Dumont. A União argumenta que o hangar não poderia ser tombado pelo estado do Rio de Janeiro, já que ela tem a posse da área. Também afirma que a Secretaria de Patrimônio não foi notificada e que o governo do estado comunicou somente a Infraero. Em 2014, o ministro Dias Toffoli, relator do processo, já havia suspendido o tombamento em caráter liminar. E com isso, as obras no hangar prosseguiram. O estado do Rio de Janeiro nega qualquer tipo de vício no processo. Na decisão de hoje, o ministro entendeu que mesmo a União não se manifestando de maneira contrária, todos os envolvidos devem ser intimados antes da conclusão do processo. O ministro Toffoli destacou também que a responsabilidade militar sobre a área é um agravante por envolver a segurança aérea do país. Os agentes penitenciários da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro foram proibidos de forma definitiva a realizar revista íntima vexatória nos visitantes das unidades prisionais estaduais por meio de um acordo judicial assinado pela Defensoria Pública do Estado e pelo Governo do Rio. A medida proíbe que os agentes realizem inspeção corporal, seja ela visual, manual ou com auxílio de instrumentos, no qual a pessoa revistada precise se despir total ou parcialmente e ainda submeter a visita a qualquer outra forma de tratamento degradante. O acordo também estabelece pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento e até a responsabilização de quem violar o que foi acordado. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que as revistas íntimas não acontecem nas unidades prisionais. A SEAP ainda comunicou que, para tentar coibir a entrada de materiais ilícitos, todas as unidades contam com procedimentos de revista com auxílio de equipamentos de segurança, como detectores de metais, raio-x de bagagem e scanner corporal. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Massacre do Carandiru completa 25 anos. A gente volta já já. Justiça determina que Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro forneça alimentação aos estudantes. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro oferece ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação a estudantes em 15 campi distribuídos por todo o estado. Há mais de um ano, o Ministério Público Federal constatou que o campus Pinheiral, que recebe verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, não estava fornecendo a comida. A instituição alega falta de recursos. Diz que o dinheiro do programa é insuficiente para atender a demanda. Agora, a Justiça Federal ordenou que a refeição seja fornecida aos alunos. A sentença determina também a contratação de nutricionista, que sejam construídas cozinhas e refeitórios e que nos próximos anos a alimentação escolar seja incluída no orçamento. O juiz que analisou o pedido do MPF considerou que a entidade deve destinar orçamento próprio para o serviço com o auxílio da União se for necessário, sem depender apenas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje, o massacre do Carandiru completa 25 anos.
No dia 2 de outubro de 1992, 111 presos foram mortos em uma rebelião. Alguns foram assassinados pelos próprios colegas de cela e outros foram mortos por policiais militares que invadiram o presídio. A Justiça de São Paulo decidiu suspender novos julgamentos até que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste sobre o caso. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite. Pois é, William, o caso continua sem a punição dos responsáveis. E a gente conversa agora com a advogada Ana Luísa Mendes. Doutora Ana Luísa, 25 anos depois do massacre do Carandiru, o caso continua sem solução. Em que pé está esse processo todo? De fato, Viviane, o que acontece? Hoje o processo teve uma decisão recente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, anulando todas as condenações que aconteceram dentro desses processos. O que acontece? Na prática, isso o que representa? Isso significa que todos os julgamentos que aconteceram, todas as condenações em primeira instância, elas foram suspensas, na verdade elas foram anuladas, para que os desembargadores se manifestem sobre isso. Porque o que acontece é que o Ministério Público e os advogados de defesa vão recorrer dessa decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinaram a anulação de toda a instrução processual de primeiro grau e que aconteça novamente o julgamento de primeiro grau com toda a instrução completa, todo o júri. Então, essa foi a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E o que eles determinaram? Eles determinaram exatamente isso que eu te expliquei. O que acontece? Que toda a instrução processual foi anulada, certo? Por que isso aconteceu? Porque eles não conseguiam precisar quem teria sido autor de cada crime, que assim fosse certo? Por exemplo, não conseguia precisar qual agente teria sido responsável por determinada morte, certo? Sim. No caso, foram 111 mortes, mais de 70 réus. Então, não conseguia determinar para quem tinha a responsabilidade de cada uma dessas mortes. Pois é, a Justiça também discute a indenização dos parentes desses 111 presos mortos, não é? Exatamente. O que acontece? Muitos desses parentes ingressaram na justiça para conseguir a indenização por danos morais ocasionados exatamente por essas mortes, Por todo o abalo emocional e toda a honra ferida de todas essas pessoas. Na Justiça, há muitos casos semelhantes aí que demoram décadas para ver aí a punição dos responsáveis. Qual é a sua avaliação disso? De fato, Vini, o que acontece é que são diversos aspectos que corroboram para essa situação. Um número de processos muito grande, a morosidade ocasionada também pela falta de servidores, tem vários aspectos, mas principalmente as questões processuais, Dentro do prisma penal, existe sim já a possibilidade de reforma e tudo mais, mas não há perspectiva real para quando isso vai acontecer. Então, isso está ocasionando toda essa celeuma. Toda a morosidade acontece por conta do judiciário, infelizmente. Não dá para ser leviano também e não levar em conta todos esses detalhes. Ok, muito obrigada pela entrevista. William? Obrigado, Viviane. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus a Roger Abdelmaci. O ex-médico de 73 anos está preso no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Agora vai cumprir prisão domiciliar. A pedido do Ministério Público de São Paulo, Abdelmaci teve o direito à prisão domiciliar cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 17 de agosto. A Justiça aceitou o pedido por conta da falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado. Ao decidir pela prisão domiciliar, o ministro Lewandowski considerou que durante o período em que cumpriu a pena em casa, Abdelmaci não cometeu nenhuma infração. Para o ministro, o ex-médico não pode ser punido pela falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado. Também levou em conta o quadro de saúde do preso. Apontou na decisão que assim que o Estado de São Paulo restabelecer contrato para o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas, Abdelmaci deve ficar sob monitoramento. Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos por 48 estupros contra 37 pacientes. Jovem garante na justiça indenização por danos morais após acidente ocorrido numa quadra de futebol em um projeto de esportes do governo. Equipamentos devidamente fixados e piso adequado.
É o mínimo que se espera de uma quadra de esportes. Mas essa não é a realidade de muitas que estão espalhadas pelo Brasil. Basta andar um pouco mais para encontrar traves soltas, buracos no chão, cercas quebradas e por aí vai. E isso pode causar acidentes, até mesmo graves. Como o que aconteceu com o Lucas, que perdeu 2 dedos da mão e ficou sem movimentar adequadamente os outros, depois que a trave do gol caiu sobre a mão dele durante uma aula de futebol promovida pelo projeto Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Não tinha rede, era uma trave solta, móvel. Quando eu vi, a trave já estava no chão. Lucas era uma criança na época. Ele ficou internado e por muito tempo precisou ir ao hospital. Teve que amputar mais uma parte de um dos dedos após uma infecção. Passou por mais de 3 cirurgias. Precisou reaprender atividades básicas do dia a dia, como amarrar o cadarço ou arrumar o cabelo. Além da dor física, havia e ainda há também a sequela emocional. Eu sei que eu já deixei de ir para lugares por causa disso, já deixei de fazer muitas coisas por causa que eu tinha vergonha. Lucas desistiu de ir para a escola. Eu troquei ele de escola porque ele começou a sofrer muita bullying, que fala hoje bullying, né? Ficava rindo, chamava ele de cavalo da pata quebrada, falava que tinha nojo da mão dele, chamava ele de aleijado. Inconformada com o acidente que amputou os dedos do filho e causou toda essa situação, Auricélia decidiu ir atrás dos direitos de Lucas. Eles entraram com uma ação na Justiça Federal do DF pedindo indenização por danos morais no valor de R$50 mil e reparação mensal de R$500 até que ele complete 70 anos. Mas não é legal eu entregar meu filho perfeito e eles me devolverem um filho deficiente. Já em primeira instância, a Justiça Federal entendeu que a União deve ser responsabilizada e a condenou a pagar R$20 mil por danos morais ao jovem. Mas o dano material não foi concedido. As duas partes recorreram aqui ao TRF da Primeira Região. A União pediu a diminuição do valor do dano moral ou exclusão e a aplicação de juros de 6% ao ano. Esse abalo que foi dito pelo autor, ele tem que ser colocado num sopesamento com os próprios requisitos da responsabilidade do Estado. Muito embora ele fale os abalos sociais e psíquicos que sofreu com a perda dos membros, ele não comprova nos autos nem que esse fato foi causado por uma culpa exclusiva da União, nem ele comprova que essa deformidade que ele ficou vai comprometer sua vida social e profissional futuramente. Argumento que não foi aceito no TRF1. O relator, juiz federal convocado pelo tribunal, Roberto Carlos de Oliveira, decidiu manter a condenação e a quinta turma, por unanimidade, aumentou o valor da indenização por danos morais a Lucas para R$40 mil. Realmente houve uma falta de cuidado, uma falha da administração na seleção do local e não averiguar as condições mínimas necessárias para a prática da atividade. O que se busca, além de se fazer justiça, é tentar passar para a sociedade e para os agentes públicos, principalmente, que é necessário ter o mínimo de cuidado quando você coloca, principalmente uma criança, numa atividade aos cuidados da administração pública. A União já recorreu da decisão. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Cadeirantes têm direito à acessibilidade em viagens aéreas. A gente volta já já. A Escola da Magistratura do Rio de Janeiro promoveu o seminário Questões de Gênero, Abordagem Social e Jurídica no Tribunal de Justiça do Estado. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, um dos preconizadores do direito à união homoafetiva, falou sobre a dignidade da pessoa humana e cidadania, proteção jurídica à união homoafetiva. Fux lembrou casos históricos que passaram pelo STF, ao dizer que os magistrados não podem deixar de apreciar a dignidade e o respeito humanos ao avaliar os processos, e que a Constituição afirma que precisamos ter o compromisso de criar uma sociedade justa para todos. O Tribunal Superior Eleitoral realiza amanhã uma palestra sobre o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O evento vai começar 13h, na sede do TSE, em Brasília. O
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, vai fazer a abertura da palestra, que é uma das etapas do teste público de segurança. Na apresentação, os participantes vão conhecer mais detalhes sobre o sistema eletrônico de votação. Já na terça-feira, eles vão poder acessar a área de exposição dos códigos-fonte. A edição de 2017 do teste acontece entre os dias 28 e 30 de novembro. A palestra de amanhã vai ser transmitida pelo canal do TSE no YouTube, youtube.com/Justiça Eleitoral. E o Supremo Tribunal Federal faz curso de reciclagem para inspetores e agentes de segurança. A programação inclui palestras sobre a escolta de magistrados e o uso de armamento. São os agentes de segurança do Supremo Tribunal Federal que garantem a integridade física dos ministros. Eles somam 56 e 35 utilizam armas. Greiviton trabalha 5 anos com os ministros. Esse curso ele tem por objetivo garantir de forma perene a qualificação do agente, trazendo ali conhecimentos e aumentando suas habilidades. Você já passou por alguma situação de risco aqui com eles, uma situação mais séria com os ministros? Nós já passamos por diversas situações, sim, de abordagem em locais públicos, shopping, em restaurantes. Sempre tem alguma situação que a gente tem que agir, né, de uma forma preventiva, e a gente sempre passa por alguma situação assim. No primeiro dia do curso de reciclagem, os agentes participaram de palestras sobre segurança de magistrados. Este delegado da Polícia Federal falou sobre como agir quando os juízes recebem ameaças. O curso ele trata um pouco disso, dessa detecção de riscos e saber realmente observar se há esses riscos, alguns riscos velados que não são visíveis para nós normalmente, e o agente de segurança ele tem que ter um pouco mais de perspicácia para entender esse ambiente, se há realmente alguma ameaça, se há algum risco, tentar até evitar que esse risco se torne realmente uma tentativa aí contra a integridade física ou moral do magistrado ou do ministro. O fórum desta semana discute a presença de animais de estimação em condomínios. Quem gosta quer a companhia deles na casa grande ou no apartamento pequeno. Só que na justiça, 15% dos conflitos entre moradores se referem justamente a animais. Para discutir esse assunto, o fórum recebe o presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da OAB, Leonardo Mundim, e o presidente do Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, José Geraldo Pimentel. O programa é amanhã, às 9 horas da manhã. Imagine você ser carregado para ir ao banheiro em um avião. Essa é a realidade da maioria dos deficientes físicos. As aeronaves não estão preparadas. E aí vem a pergunta: como fica a acessibilidade? O voo é para casa. Seu Fernando fez tratamento de saúde em Brasília e está voltando para Florianópolis. O funcionário da companhia aérea leva o engenheiro para o embarque. A cadeira de rodas será colocada no bagageiro do avião e seu Fernando acomodado numa poltrona comum. E é lá dentro do avião que os problemas aparecem. Na hora que chega lá dentro do avião para transferir da cadeira para o primeiro banco, a passagem é muito estreita, tem que ter 2 pessoas segurando, me levar, os braços da cadeira são fixos, não é móvel, tem que mudar na fábrica. Daí que é difícil, né? Dona Nilza, que representa uma associação de pessoas com deficiência, vai além. Fala do transtorno de ir ao banheiro. Sozinha? Nem pensar. Os cadeirantes têm que ser carregados. Além de inibir, deixar o portador de deficiência inibido, constrangido, ele ainda fica sem a liberdade de poder usar igual a pessoa comum. Se não tiver acessibilidade, o passageiro pode entrar na justiça contra a empresa aérea com 2 ações de indenização, por danos morais e por danos materiais. Se a empresa não faz o atendimento da forma correta, da acessibilidade necessária, a empresa quebrou com o contrato. Quando se quebra um contrato, ela gera 2 tipos de indenizações. Uma indenização por dano moral, que aí o juiz que vai aquilatar, colocar o valor em virtude do que passou o cadeirante, tá? E uma indenização por dano material. A indenização por dano material, ela é na exatidão do prejuízo. Então o consumidor cadeirante, ele vai ter que provar qual o prejuízo que ele teve.
Mas a falta de acesso dos cadeirantes aos banheiros pode estar com os dias contados. Uma empresa francesa adaptou os aviões A320. A área da parte traseira, onde antes se preparava as refeições, foi transformada em 2 banheiros. Quando o cadeirante precisa usar o espaço, o comissário de bordo usa uma chave para abrir uma porta que divide esses banheiros. Veja nesta ilustração em 3 dimensões. Com a retirada da divisória, o deficiente pode entrar com a cadeira de rodas. É uma realidade diferente de poucos anos, isso é algo recente na aviação e são poucas empresas no mundo que ainda utilizam. Mas já se há a possibilidade de aviões menores e voos curtos nacionais, inclusive no Brasil, onde há a possibilidade de que um cadeirante, uma pessoa, possa entrar no banheiro e fazer tudo o que precisa sozinho. Para nós que não precisamos desse tipo de serviço, acaba não sendo algo muito especial, mas para eles faz toda a diferença porque é algo que alguns esperam por toda a vida para ter um conforto da viagem que pode ser a sua viagem dos sonhos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Terminamos esta edição com imagens do STF e do Palácio do Planalto, que estão iluminados na cor rosa, em referência à campanha de conscientização Outubro Rosa, que alerta para a detecção precoce do câncer de mama. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.